Hoje a gente vai falar sobre probabilidade e estatística. E estatística é uma ferramenta essencial para você conseguir interpretar dados, né? Então, você está aí surtando com o Covid, aí você abre os dados de internação na sociedade, você vê 200 pessoas foram internadas, 20 sobreviveram. Aí você tem vários dados e você, na verdade, o que você quer saber é: a situação está melhorando ou a situação está piorando? Eu quero saber qual é a chance de eu contrair essa doença. Então são várias perguntas que podem ser respondidas, ou a gente tem uma coisa melhor do que entrar em pânico, que é dar uma quantidade. A gente consegue quantificar esse risco, né? Consegue atribuir um valor numérico para esse risco de você contrair uma doença. Se eu estou em um ambiente fechado, com uma pessoa contaminada, qual é a probabilidade de eu pegar a doença? O que isso quer dizer? Qual que é a interpretação disso? Então, nessa série de vídeos a gente vai falar sobre essas coisas, né? Porque uma coisa é você dizer, a probabilidade de eu pegar, ou tirar 1 num dado de 6 lados é 1/6. Essa é fácil, né? Essa até eu sei. Agora, a probabilidade de um avião cair é 1 em 10 mil. O que isso quer dizer? Não é? Tá bom, então são interpretações diferentes de probabilidade. Eu quero falar sobre tudo isso, mas eu quero começar, na verdade, falando sobre estatística, que é como a gente... É a ciência de obter informações, estatística. Tá? Estatística é uma coisa, matemática é outra, são ciências separadas, diferentes. Tá? A estatística usa a matemática, igual a física usa matemática, a economia usa matemática, mas é usual a gente aprender probabilidade e estatística juntos, porque a estatística usa muito matemática. Tá? Mas são coisas diferentes, não é a mesma área do conhecimento. E para que a gente usa a estatística, então? Para você pegar um monte de dados e transformar em uma informação. Tá? Então, esse monte de dados que existem no mundo, se você está analisando, por exemplo, vamos supor, eu quero saber sobre a letalidade de uma doença, ou melhor, quero saber sobre... eu analiso as pessoas que tiveram febre de uma determinada doença e eu quero saber qual a temperatura máxima que o corpo chega. Então eu vou dar esse exemplo aqui. Então, você é um pesquisador, vamos supor, você é um médico que está querendo descobrir qual é o efeito dessa doença no corpo. Você não tem como pegar todo mundo que está sofrendo dessa doença e medir a febre. Tá? O conjunto de todas as pessoas que têm essa doença, estão com febre por causa dessa doença, é o que a gente chama de população. A população, ela encompassa tudo. Não só o que você está medindo, mas ela é um grupo inteiro que a gente está interessado. Então eu quero dizer coisas sobre pessoas que pegaram essa doença, como vai ser a febre delas. Essa é a minha população. Mas eu não vou medir a temperatura de todo mundo. É impossível medir a temperatura de todo mundo. Mas as pessoas que estão lá no meu hospital, eu posso medir. Né? Nelas eu posso monitorar. Isso é uma amostra, tá? Então, a população é todo o grupo de interesse. E a amostra é uma porção que a gente pode extrair os dados, né? Population and sample, os nomes em inglês. E é claro que você pode, né, ter uma situação que não reflete a realidade. Vamos supor, você trabalha no hospital do idoso. É claro que a sua amostra não é uma amostra fidedigna da população, porque você vai ter pacientes idosos só. Ou você trabalha
no hospital de ultra elite, sabe? É claro que a sua amostra também não vai ser fidedigna. Então, idealmente, e isso eu não vou conseguir explicar para você em 5 minutos, porque o pessoal da estatística faz 6 meses de um curso só sobre escolher amostras, mas idealmente o que você quer é que a sua amostra seja escolhida aleatoriamente, né? Você vai fazer uma entrevista, por exemplo, para saber o nível médio de renda das pessoas. Você não pode falar, tá bom, calma, eu vou usar aqui a chamada nova do iPhone 12, que eu ligo para todo mundo que tem iPhone 12 e pergunto, né? Entendeu? Então, a sua amostra, a forma como você escolhe a sua amostra, ela tem que funcionar de um jeito tal que a chance de qualquer pessoa da população você pegar é igual, tá? Senão você vai ter um bias, você vai estar introduzindo um vício na sua amostra. E isso vai dar uma série de problemas nas conclusões que vão seguir dessa escolha. Então tá bom, então eu separei um grupo de pessoas e dessas pessoas eu vou tirar a temperatura. Aí eu fui lá e coletei um monte de dados sobre a febre da pessoa. E aí, a febre de uma pessoa, né, ela é um número real. Na verdade, é uma série de números, né, porque a febre vai variando com o tempo, a temperatura da pessoa vai variando com o tempo. Mas vamos supor que você anotou só o pico, a temperatura máxima que essa pessoa atingiu. Você deixou lá um aparelhinho monitorando e ele registrou o pico. Então, esse número que está sendo registrado, vamos supor, para uma deu 39.1, para outra deu 39.12, para outro deu 38.5, para outro deu 37.9. Então, você tem vários valores possíveis, né? Então, os locais onde você deve esperar, sei lá, de 36 a 42, acho que não tem nada maior, né? Os valores possíveis que você pode esperar estão nesse range, né? Sei lá, de 35 a 42. Mas pode ser 39.12, 39.20. Então, como ela pode ser fracionada, e além disso, como todos os valores possíveis ocupam um intervalo, a gente diz que essa grandeza que a gente está medindo é uma grandeza contínua, tá? Essa é uma grandeza contínua. Diferente de você medir uma grandeza que é discreta. Por exemplo, você pode pegar o tamanho do sapato que a pessoa usa. Não, você vai, acho que está relacionado com a febre dela. Aí você coleta também o tamanho do sapato. O tamanho do sapato é uma grandeza discreta, né? A pessoa calça 36, 37, 40, 42, mas é ou 36 ou 37. Ela não pode calçar 36.25. Então, essa é a diferença entre grandezas discretas e grandezas contínuas. Bom, e aí usando esses números que a gente pegou, a gente vai querer dizer, como se comporta a febre dos pacientes? O que acontece com a maioria dos pacientes? Será que é sempre muito perigoso? A gente vai querer extrair informações disso. O quanto varia? Todo mundo... Você pegou essa doença, você vai ter 39 de febre, com certeza? Não, né? Parece que pelo menos uma pessoa aí não teve. Ok, então a gente agora está na missão de extrair alguns dados desses números. E para isso a gente vai precisar usar nossas medidas de tendência central e as medidas de dispersão. E eu vou falar sobre isso no próximo vídeo.